Beleza, então vamos lá. Landing page basicamente é todo esse conceito que eu apresentei agora. Lightbox também são usados para fazer captação de leads, só que são aqueles pop-ups que aparecem, que foi o que eu falei, né? Tipo, tá descendo no meu site, pula um pop-up dentro do meu site, ele tem uma série de formas de pular, ele pode aparecer no meio, ele pode aparecer daqui para cá, de lá para cá, uma barrinha em cima, mas é uma ferramenta que você usa também com o objetivo de captação de leads, que você não precisa ter a tela inteira, né? Você pode deixar a pessoa navegando em um post do seu blog, etc. e usar aquilo lá, né? Como se fosse só isso aqui para, quer receber um conteúdo, um e-book sobre o assunto tal, só botar aqui, receber. O Lightbox ele tem essa funcionalidade. A gente vai para uma parte que eu adoraria falar muito sobre automação e scoring, mas eu vou dar uns conceitos básicos que são os seguintes. A partir do momento que a pessoa caiu na sua base de e-mails, ela foi, se cadastrou na landing page, etc. O que é o mais interessante da parte do CRM? O interessante da parte do CRM é que você tem a possibilidade de automatizar todas as suas comunicações com essa pessoa. Se cadastrou na landing page, automaticamente, aqui na landing page, deixou o e-mailzinho dela, automaticamente eu vou mandar um e-mail de boas-vindas para essa pessoa. E aí, o que eu vou fazer depois disso? O que eu quiser, né? Geralmente eu costumo dar um wait, aguardar 2 dias. Aí beleza, aguardou 2 dias, o que eu vou mostrar uma minha pra vocês que eu vou mostrando e vou falando rapidinho. Esse aqui é o meu CRM, né? O software de automação de marketing que eu uso. Basicamente todo lead que cai na minha lista, ele fica aqui dentro. Eita Maria. Fica salvo no meu computador. Última tentativa, senão eu só explico na... realmente não vai ser hoje que eu vou mostrar pra vocês. Mas, basicamente o que eu faço? Eu tenho umas automações que você pode usar isso tanto para fazer a nutrição dos seus leads, quanto para fazer o onboarding dos seus leads. Então, o que eu chamo de onboarding? Eu chamo de receber a pessoa na lista, né? Que é o onboarding. A partir do momento que o lead entrou, né, que ele começou a fazer parte realmente da minha lista de e-mails, ele recebeu aquela oferta, que eu vou dar a oferta para a pessoa. Então, se é um e-book, se é um cupom, o que quer que seja que eu tenha prometido para o meu lead, eu vou já dar aqui no primeiro e-mail, né? A pessoa entrou, isso aqui já está feito automaticamente, né? Isso aqui é um fluxo de automação, né? Que a gente consegue colocar uma série de critérios de comportamento, de tempo, de envio, etc. Então, entrou na lista, manda o e-mail de boas-vindas logo na sequência. Então, já entrou, já engatilha automaticamente. Aguardo 2 dias. Eu posso botar um se, if, né? Um condition if. Se abriu o e-mail, se ele abriu esse e-mail, aí tem 2 opções. Sim e tem a opção não. Se ele não abriu o e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse e-mail de novo, com outro nome, outro título e tal, porque eu vou rapando o meu tacho, né, novamente. Agora, se ele abriu sim, aí eu mando um outro e-mail para continuar a minha comunicação. Eu posso fazer isso aqui no meu mini curso, né, para recuperar aulas que a pessoa não viu, que ela não abriu, etc. Nutrição de leads aqui e clientes, basicamente é uma parte onde eu trouxe só uma tabelinha. E aí, agora, o nosso amigo, qual é o seu nome? Felipe vai se sentir bem valorizado aqui, porque eu lembrei de você aqui, Felipe. Ó, o Customer Success, que é o cara aqui. Voltando naquela estrutura de funil, onde a gente tinha a parte da aquisição, né? Vocês lembram, os 3 primeiros steps era a parte de aquisição. E os 3 steps finais eram a parte de retenção de clientes e evolução de clientes. Essa metodologia aqui é um cara que chama Mick Ponos. Ele é um mestre de nutrição dessa parte de todas aqui, ó. Se vocês quiserem entender de verdade, se vocês quiserem começar a dar aula disso aqui, leiam esse cara aqui. Eu não sei se está traduzido para português.
mas é muito bom, o conteúdo dele é uma bíblia de nutrição de leads, toda essa parte, né, de automação e tal. E aí, basicamente ele separa aquele funil em duas partes, né? A nutrição, basicamente, o que é? A evolução, né, do lead. O lead chegou friozinho ali, acabou de conhecer. O trabalho da nutrição é realmente deixar ele mais inteirado do negócio, deixar ele mais inteirado do propósito, preparar ele para uma compra, né? Então, a gente vai nutrir o lead aqui, ou o cliente, né? O cliente que é novo, acabou de comprar, está fazendo a primeira compra, está conhecendo o produto, o serviço, a empresa. A gente vai nutrir ele, preparar, encher ele de insumo para ele virar um grande advogado da marca, né? Basicamente. Então, ele separa aqui em dois objetivos, né? O objetivo da nutrição de lead, o lead acabou de entrar, é converter para cliente. Enquanto o objetivo da nutrição de cliente, do cliente novo, é fidelizar o cliente, né? Então, esse cara joga para cá, converteu o cliente, beleza, eu trabalho aqui, agora é fidelizar. Qual a etapa do funil, né? Voltando naquele funil de marketing que a gente estava? O lead, transformar isso aqui, o lead em cliente, né? Converter o lead em cliente, então, transformar o lead em cliente, fidelizar o cliente e transformar o cliente em advogado. Numa empresa onde você teria uma estruturação dividida disso aqui, eu não acredito, eu acredito em squad, eu não acredito em departamentos divididos, porque é tudo o mesmo núcleo de negócios. A responsabilidade dessa questão de nutrição de lead e de ajudar a converter um lead para cliente seria do marketing, especificamente, que é bombar aquilo lá. E enquanto nutrir o lead, nutrir o cliente, no caso, e transformar ele num cliente fidelizado, seria do Customer Success. Por exemplo, a resultados digitais, vou usar eles como exemplo porque realmente eles são muito bons. O marketing, ele faz toda a parte de book, gera o lead e tal, não sei o que, te esquenta. Esquentou, é uma fórmula tipo assim, ó. Você tem aqui, opa, você tem marketing, você tem vendas, e você tem Customer Success. 3 departamentos que ficam jogando a bola um pro outro. Pau, pau, pau. Então esse cara aqui, ele tem um MQL e ele vai esquentar, deixa eu fazer um foguinho aqui. Ele vai esquentar esse MQL. O que é MQL? É Marketing Qualified Leads. É um lead que já está qualificado para você nutrir ele para fazer marketing. Aqui, ele vai te jogar, ele vai te esquentar até você virar um SQL, mais quentinho ainda, que é um Sales Qualified Lead. É um lead qualificado já para ser contratado pelo time de vendas e vender. No momento que, por exemplo, esse cara comprou aqui, esse Sales Qualified Lead comprou o produto, na Resultados Digitais é um pacote de 1 ano, né? Então é um contratão mesmo, demora, né? Um processo que tem que negociar dentro da empresa, orçamento, verba, tudo isso, não é uma compra esporádica. Eles querem garantir que esse cliente aqui, né, o cliente novo, ele vai estar super feliz com esse produto que ele comprou. E aí tem um time, que é o time de Customer Success, você ganha um gerente de conta lá dentro, que é uma pessoa que sempre você vai recorrer quando você tiver uma dúvida, tiver um questionamento, você vai ter uma reunião mensal, semanal com ele, e uma periodicidade lá, vai ter uma reunião com ele sempre para ele estar te explicando novos features do produto, ajudando você a evoluir sua estratégia dentro do produto, para ele garantir que você tenha sucesso, por isso que chama Customer Success, né? E porque quanto mais sucesso você tiver dentro da plataforma, mais tempo você vai ficar e mais dinheiro você vai dar. E mais barato vai sair a proporção entre CAC e LTV, então a empresa vai ficar muito mais saudável financeiramente. Isso aqui, num step B2B, isso aqui seria o estado da arte. Tá? Isso aqui bem feito. Você pode ter uma pessoa para cada. Você tem uma empresa B2Bzinha pequena, é uma cabeça para cada. Mas já seria o estado da arte. Numa empresa B2C, tipo a minha, que é e-commerce, isso aqui, ó, eu tô querendo desenvolver isso aqui agora. Eu tô, tipo, acertando a mão no marketing, né, tipo, em aquisição de clientes, etc. Mas agora já contratei uma pessoa para ficar no meu lugar, eu vou gerenciar 2 áreas agora, né, a área de Customer Success, e eu vou ter que pegar uma pessoa para cá para desenvolver ela, para ela focar em fidelização de cliente. Não só em atendimento, porque a gente faz atendimento reativo, né? O cliente chega com uma dúvida, um problema, tive um problema na entrega, ou estou com uma dúvida sobre o prato tal. O atendimento resolve o problema dele, mas ele não tem esse foco, né? Ele não tem essa estratégia de fidelização. Então isso aqui é a etapa, né? O objetivo de cada um.
Aqui a gente vai para um tripé de mídia, que na verdade tem um quadripé aqui que apareceu, né? Tripé de mídia como é conhecido, mas eu botei a dúvida só que será que é um tripé mesmo? Por quê? Na mídia original, né, aqui a gente está falando já, acho que a gente falou bastante sobre geração de leads, sobre funil de marketing, etc. Isso aqui é como a gente atrai pessoas para os nossos ambientes digitais, né? Então, tipo, o que você vai usar de canais disponíveis na internet, ou até fora da internet, que pode ser, fora da internet também, eu posso fazer um outdoor com, por exemplo, a Juliana Flores, tem um outdoor na Imigrantes com o site, não tem telefone. Para reparar, não tem telefone lá. Tem julianaflores.com.br, só o URL, que eles acreditam que provavelmente deve funcionar, porque está há anos lá e a Juliana Flores é um belo de um e-commerce, né? Muito bem estruturado. Então eles se valem dos canais de comunicação on e off para trazer gente para o site. E como que é dividido isso aqui basicamente? Você tem os canais pagos, né? Que são os ambientes onde a presença da marca acontece através da compra desse espaço. Mídia paga, geralmente. Esse outdoor é um canal pago, né? Que no momento que eles pararem de pagar, o dono do outdoor não vão estar mais lá. Tem o canal próprio, né? Que são as plataformas que a empresa não paga nada para estar, como o site dela, né? Que realmente são de propriedade da empresa. Ela que manda lá o site dela, as contas de mídia social, o que eu posto no meu Instagram. Obviamente, você tem que seguir a regra do Instagram, mas é seu, você posta o que você quiser, você se comunica, você não tem que pagar nada para estar lá. Só para aparecer, né? Você tem que pagar. Para estar lá, você não precisa pagar nada. Tem os canais ganhos, que são comentário, compartilhamento de cliente, compartilhamento de usuário, share, a pessoa mandou boca a boca, é um canal ganho. Então tem todos esses tripés de mídia. Esse aqui seria o tripé de mídia, né? A mídia paga, a mídia proprietária e a mídia ganha, que é a mídia de viralização. E aqui tem alguns autores que estão começando a falar sobre mídia compartilhada, né, que é quando você começa a se conectar com outras marcas e vocês começam a criar ambientes digitais em conjunto, né, para compartilhar um pool que, por exemplo, para mim funcionaria, eu posso muito tranquilamente me aliar a uma marca que faz suplementos veganos, né, que não é exatamente o que eu vendo, mas a pessoa que compra a minha comida, ela com certeza tem uma chance alta de comprar suplementos veganos também. Então a gente compartilha esse pool para fazer parcerias e criar ambientes digitais onde a gente tem essa dupla, né, com outras empresas. Com atletas, quem sabe, né? Com atletas, quem sabe, exatamente. Por exemplo, a gente poderia fazer uma coisa em conjunto, sabia? Sim. A gente poderia. A gente vai bater um papo. A gente poderia. Então aqui, quais são os canais mais tradicionais, dos canais próprios, né? Então, basicamente, o site que a gente tem, né, o nosso .com.br, nosso .com. A gente tem um aplicativo móvel, caso a gente tenha, né? Eu acho que para alguns negócios é muito interessante, para outros já nem tanto, né? Porque é uma coisa cara, uma coisa custosa. Mas caso a gente tenha, é um canal nosso que a gente que manda, a gente faz o que a gente quiser nele. Tem o blog também, a gente que manda. E as mídias sociais orgânicas, né? Então, nossa página no Facebook, conta no Twitter, Instagram. Eu acho que hoje, aqui Instagram, canal de YouTube também. Canal de YouTube, dependendo do mercado, é uma coisa espetacular, gigante. Para mim, eu não tive estômago de entrar no YouTube ainda, porque dá muito trabalho fazer um canal no YouTube, manter conteúdo e produzir conteúdo. Nosso videomaker, ele sabe, né? Ele fez assim com a cabeça. Dá muito trabalho produzir conteúdo. Dá resultado, maravilhoso. Espetacular. Para mim seria muito bom. Eu quero me aliar com canais que fazem. Acho que para você seria o melhor. Acho que YouTube e Instagram, né? Vídeo, performance, etc. Você acha que Claro. o Facebook aí, né? Por exemplo, uma coisa que deu uma queda absurda. Em mídia, Nada. né? Tipo, Nada. mídia paga, ele dá resultado pra gente, tá ligado? Anúncios. Agora, orgânico. Não, orgânico já era. Não posta nada lá, não. Hoje o que Acabou. a gente faz, o que dá muito certo pra gente são eventos, cara. Uhum. A gente se comunica através de eventos, é uma estratégia legal, porque já aparece a notificação de que o Circuito Mais publicou no evento. Vai pra todo mundo que participou. Então a gente faz estratégia de comunicação para as pessoas participarem, só clicar, vai participar do evento, tá ligado? Que comprou. Cara, é isso funciona muito bem para... As únicas duas coisas que estão funcionando em Facebook agora são eventos e são comunidades, grupos, né?
Então, grupos de discussão. O Facebook virou um grande fórum, né? Onde as pessoas vão postar opinião e tal, não sei o quê. E funciona muito bem para nicho. Então, por exemplo, a gente tinha o plano, né, de em breve fazer um grupo só que discutia de maneira mais técnica sobre alimentação vegana. Não ia trazer absolutamente nada para a gente de receita direta, mas a gente ia construir uma autoridade muito grande por estar ali compartilhando e tirando dúvidas de pessoas que têm esse interesse, né? Funciona muito bem isso. Eventos também é a única coisa. A gente só entra para confirmar evento no Facebook. Como está nessa setor de Customer Service, a gente faz reuniões com treinadores mesmo, para discutir melhores práticas do evento. Como se fosse um feedbackzão mesmo. Novas práticas do mercado dá mega certo. Cara, não, para vocês é ótimo isso. B2B funciona muito bem, questão de evento e tal. Sim, Você realmente trazer a pessoa para sua casa. Tanto que a gente viu que equipes é o que vira, né? A gente quer dobrar o número de equipes. Dá um trabalho. Faz aquela gamificação que eu te falei e depois me vê se dá resultado. Aí você me dá uma prova lá para eu correr. Quem sabe um dia. Aí basicamente a gente vai pro grosso, né, da internet. Hoje a internet ela virou um canal realmente pago, né? Então, por exemplo, PPC é o pay per click, né? Então a gente pode fazer isso basicamente por busca ou, né, isso aqui é basicamente busca, né? Eu posso dizer que um display é PPC também? Posso, mas eu trouxe aqui diferenciação para vocês terem só uma noção. Aqui é busca paga, anúncio em Google, basicamente. Você pode até botar um Bing Ads perdido lá, vai ter um... Hã? Cara, até, dependendo do mercado até vai, sabia? Já tem hacks bons no Bing Ads, porque ele vem naquele Edge, ele é o buscador automático do Edge e, tipo, para mercado de idoso funciona. Coisa de idoso. Porque eles entram, eles não vão baixar o Chrome, eles vão usar o Edge lá mesmo. E aí no Edge tem o Bing, eles vão procurar e tá lá, cara. Entendeu? Exatamente. Mas eu acho que tem que testar, na verdade, né? Tem que testar para ver. Eu já testei, botei 100zão lá no Bing Ads, não rolou, falei, deixa quieto. Mas tem que testar, exatamente. Aí, então, basicamente tem a busca paga, tem o display, que são os banners, né? Eu vou entrar mais forte em display com vocês daqui a pouco. Tem os social ads, que são basicamente anúncios em redes sociais, Facebook ads, Instagram ads, tem Twitter, funciona bem também, dependendo do nicho, que é muito específico. Pinterest é uma coisa que eu tô louco para testar, ads no Pinterest, que dependendo do mercado para do it yourself funciona muito bem, para beleza funciona muito bem, que são coisas de pin, né? As pessoas pegam referência, eu quero o cabelo assim, vai no Pinterest, então você tá com uma presença lá e é um diferencial, porque ninguém tá fazendo ainda direito. Retargeting é basicamente você fazer anúncios focados em quem já entrou no seu site por alguma vez ou em algum ambiente digital. Então você tem mídias específicas para fazer isso, como um Critel, como aquela Blue que eu falei que eu estou fazendo trial e que já estou vendendo algumas coisas lá. Então eles são específicos para retargeting. Tem o e-mail marketing, há uma discussão se o e-mail é próprio ou se é pago, mas eu coloco pago porque eu pago a minha plataforma mensalmente. No mês que eu não pagar a minha plataforma, eles vão derrubar a minha lista. Então, tipo, é minha, mas não é, então eu boto pago porque sai do meu bolso. Influencers pagos também, no caso. Então, se você mandar para uma Gabriela Pugliese, qualquer uma influencer grande, uma Anitta, você vai ter que pagar uma bola para ela postar seu produto. Então, aqui entra como mídia paga também. E campanhas pagas no geral, se você vai pagar, aqui eu botei, tipo, pagar, por exemplo, campanha em revista, pagar campanha em qualquer mídia que você tenha que desembolsar realmente, é uma mídia considerada como uma mídia paga. E mídia ganha, né, que é a melhor de todas, é um presentão, uma mídia ganha, você realmente não botou esforço naquilo e não botou dinheiro, né, a mídia própria você tem que botar esforço, a mídia paga você tem que botar dinheiro e esforço, só que aqui você tem menções, você tem compartilhamentos, você tem reviews positivos e negativos também são mídia. Review negativo também é mídia negativa, mas dá visibilidade, né? Marca no Reclame Aqui, marca textão no Facebook, tudo dá visibilidade. Reposts e recomendações, eu esqueci aqui de botar o boca a boca, mas que na minha visão é o melhor de todos, né? O boca a boca é o que mais convence, é o que mais... leva, né, realmente uma pessoa a tomar uma decisão de consumo. Aqui tem uma estrutura de um funil onde a gente pode ver algumas ideias de como a gente poderia adequar algumas dessas mídias, né, dentro do nosso funil da nossa jornada. Então, algumas que a gente acabou não falando tanto,
Mas portais, né, a gente pode botar... Aqui, isso aqui, tudo, a maioria é display e é por rede de ad network, que eu vou falar para vocês também. Eu vou tentar ser... É um assunto meio delicado, as ad networks. Mas basicamente no portal você tem alta visibilidade, muito tráfego, umas Globo.com, G1.com. Tem muita gente. Aqui os sites verticais são basicamente os subportais, né? Então, por exemplo, a gente pega um esporte da Globo, lá da Globo Esporte, que vai tratar só sobre aquele assunto específico, né? Não é uma coisa geral, então tem todos aqueles subcanais de terra, etc. A gente consegue ligar, obviamente, botar isso em algum subcanal que esteja uma estratégia de acordo com o nosso posicionamento, né? Se eu vendo decoração, obviamente eu não vou botar na área da Fórmula 1 e vice-versa, né? Eu vou escolher o site vertical mais adequado para isso. Isso aqui para topo de funil, porque vocês estão vendo que aqui são coisas que têm muito mais volume, né? Então aqui a gente vai para coisas que têm menos volume, né? Então a gente começa coisas de altíssimo volume e vai diminuindo no funil por volume. Então aqui a gente pode pegar verticais por segmento, que podem ser sites mais nichados aí no caso, né? Não necessariamente pertencentes a portais. Plataformas de social media, né? Então você usa tanto... Aqui basicamente vai ser social pago, né? Só que você consegue criar aquelas segmentações usando todos os critérios lá de idade, de interesse e tudo mais para direcionar realmente para quem você quer que veja. E buscadores, por que buscadores na minha visão, é o mais segmentado e o mais qualificado? Porque você pode pegar uma pessoa, fazer a melhor segmentação possível, você pode fazer interesse, idade, demográfico, comportamento, juntar tudo, fazer a segmentação que é só a nata, né, do negócio. Você vai vender bem? Vai. Mas você não vai vender tanto quanto uma pessoa entrar e buscar o que você está procurando, porque ela está sendo ativa nesse processo, né? Ela não está recebendo aquilo de maneira passiva, né? Ela está sendo ativa, ela fala, eu estou procurando um curso de marketing digital. Ela entra, ela está muito mais propensa a fechar do que se ela está no perfil, ela está lá no Instagram dela, ela vê um stories patrocinado da escola. É mais difícil, realmente. Mas mesmo assim, tudo isso aqui tem que estar composto, né, na estratégia, né? Só que nem tudo tem que estar composto na estratégia, na minha visão. E na visão de praticamente todo mundo que trabalha especificamente no marketing digital, porque a gente tem dinheiro que não é infinito, então a gente não pode dar dinheiro para todos os canais, e a gente tem pessoas limitadas também nos nossos negócios. Então a gente tem que escolher realmente aonde que a gente vai apostar, né, nossas moedas de ouro, né? Então aqui tem esse Bullseye Framework, é basicamente uma metodologia para você conseguir fazer uma priorização de canais, né? Como que você faz aqui? Aqui, o que você faz aqui, ó? Basicamente, né? A gente dá uma usada nisso aqui lá na Belief. Então aqui, nessa volta primeira aqui, a gente tem basicamente uma chuva de canais que a gente poderia usar, né? E para a gente usa isso, essa leitura, desde, por exemplo, publicidade tradicional, golpe de publicidade, marketing de busca, anúncios online, conferências que seriam, por exemplo, webinars, venda direta, influenciadores, e-mail marketing, comunidade, aqui seriam tipo fóruns, né, de open source, otimização de busca, palestras, também é um canal, né, dependendo do que você vende, né, você dá uma palestra sobre algum tema específico, buscar marketing viral, eventos, blog, enfim, né, tipo todos os canais aqui, você vai jogar isso tudo. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai olhar e conversar com a sua equipe, se não é você que toma a decisão sozinho, escolher 6 canais desses aqui que vocês acham, né, que o público de vocês está mais presente. Então, por exemplo, meu público está muito presente em palestra, mas é muito difícil ir em palestra, precisa de gente específica para isso, a gente não tem ninguém, a gente já corta fora. Mas otimização de busca, fazer um Google bem feito, a gente tem capacidade e com certeza nosso público está no Google. Então a gente jogou aqui para esses 6. Desses 6 aqui, a gente faz pequenos testes com cada um, né? Então pequenos testes ali, um mínimo comum, um mínimo viável, para a gente começar a entender o resultado de cada um. Os 3 que tiverem melhor performance dentro desses pequenos testes, a gente pega e usa os 3 como nossos canais. E é isso, né? Mas evento parece tão bom. Não importa se evento é bom. Você
tem que focar, né, em amadurecer os canais primeiro. E aí quando você estiver com os canais bem maduros, realmente você aprendeu, porque cada canal desse aqui é uma novela. Você vai fazer Instagram Ads, você vai fazer Social Ads, vai fazer e-mail marketing. E-mail marketing é uma novela à parte. Então, até você acertar no e-mail, até você conseguir entender a copy, entender o público, como usar a ferramenta, fazer umas automações legais, vai muito tempo. Se você está dividindo uma pessoa para 2 canais, a curva de aprendizado ela cai pela metade também, né? E se você tem um que no que você testou ali deu mais resultado do que os outros, por mais interessante que os outros pareçam, não vale a pena, né? Vale a pena você amadurecer realmente o canal, priorizar esforço, priorizar dinheiro, priorizar recurso, e aí só depois você, né, você abre, quando você tiver mais gente, ou sei lá, apareceu mais dinheiro, vamos poder contratar um especialista de blog, que só faz blog, da hora. Contrata um especialista de blog, põe ele para fazer e já era. Alguma dúvida em relação aqui? Não? A canais? Então, basicamente, a gente vai entrar agora nas Ad Networks. Ad Network basicamente é uma rede, né? Vou ler o conceito aqui, depois eu entro um pouco. Ele é o matchmaker, então ele faz a intermediação entre o publisher e o advertiser. O publisher é basicamente o canal de comunicação, é a Globo, é a UOL, é um blog que tem um espaço disponível para vender banners lá e vender publicidade. O advertiser é a gente, que é quem está comprando a publicidade. Eu quero que a minha marca apareça na UOL, então eu vou comprar lá, só que tem um intermediário que é a Ad Network, né, que intermedia eu e ele, então é como se fosse o Tinder, né, o Tinder dos anúncios, basicamente. A principal função da Ad Network é congregar o dado da audiência de diversos veículos. Então ele entende todo o usuário, o perfil do usuário da UOL, qual que passa por cada página, em que momento, etc. Ele entende todos esses dados e ele distribui de maneira segmentada para quem quer anunciar. Então, por exemplo, né, e ele distribui isso e ele faz lances em tempo real, né? Então é tipo como se fosse basicamente uma grande bolsa de valores de anúncios segmentados para display. Claro. Isso é mídia programática. Isso é mídia programática. É uma doideira isso aqui. Uhum. E precisa de muito dinheiro para fazer isso aqui, viu? Precisa de muito dinheiro. A gente está falando, às vezes, de investimento de mais de 100 mil reais por mês em mídia paga. Só os peixão grande, eu não faço. Os caras do comercial nem falam comigo se eu ligo lá. Eles falam, quanto de tráfego tem no site de vocês? Eu falo, tem 30 mil. O cara fala, então, não vai dar. Então eu trouxe um videozinho aqui que ele explica o conceito rapidamente, só para vocês terem uma noção. In the early days of online advertising, publishers and advertisers sought ways to efficiently manage their buying and selling needs, which led to the creation of the first ad networks. As more and more websites and apps launched, there needed to be a way to connect millions of advertisers to the billions of publishers with unsold inventory. This led to the creation of ad exchanges. So how exactly do they function? An ad network is an online platform that allows publishers to sell their inventory to advertisers. Think of a supermarket, where shoppers can get all different kinds of goods from a single place. A publisher typically connects to multiple ad networks. For them, ad networks are a way to sell any inventory that does not get sold directly to advertisers. For advertisers, using an ad network allows them to choose from a wide range of publishers and to reach as wide an audience as possible. Ad network is also an efficient way to target specific audiences for different ad campaigns. The ad inventory on it is segmented by categories, allowing advertisers to target specific audiences by age, gender, or location, etc. Ad exchanges act as an online marketplace where publishers, advertisers, agencies, ad networks, DSPs, and SSPs can buy and sell their ad inventory. It works a lot like buying and selling shares on the stock market. By using a technology called real-time bidding, the exchange sells inventory on an impression-by-impression basis, meaning that advertisers have to bid against each other for any specific advert. For publishers, ad exchanges have become an essential way in which they can maximize the value of their remaining inventory. For advertisers, ad exchanges have maximized the value of their ad spend and has revolutionized the way inventory can be bought based on who they're targeted towards. Ad networks and ad exchanges coexist as fundamental parts of today's advertising industry.
Nowadays, almost all advertisers use a blend of both to ensure they reach the widest audience. Então, eu entendo que essa hora já é meio difícil de pegar o conceito de Ad Network, mas eu vou passar rapidinho para vocês. Então, eu sou um público, Jonatas, eu tenho 27 anos, eu sou um microempreendedor, eu gosto de marketing digital, eu gosto de comida saudável, por exemplo. Tudo isso define meu perfil e aí o que o anunciante, quando ele vai comprar um anúncio para mim, ele define o perfil que ele quer. Aí tem um if, ou eu me encaixo nesse público ou eu não me encaixo nesse público. Dependendo do portal, né? O portal, vamos dizer, por outro lado, a Globo, ela tem o inventário dela. Isso aqui é o inventário de uma Globo, de algum portal, de algum blog. Ele tem, durante os artigos, durante o site, ele tem essa série de inventário espalhado, né? E aí, cada um disso aqui, para cada uma dessa aqui, eu tô navegando aqui, né, no site, tô lá vendo o artigo, em tempo real. Tem um monte de anunciantes competindo por esse banner aqui, competindo por esse, por esse. Todos os posicionamentos estão sendo competidos em leilão, no momento, para todo mundo que fizer um lance mais alto e para que quiser imprimir uma campanha para uma pessoa que eu estaria dentro do segmento, né? Então, a Ad Network, basicamente, ela faz a ponte entre quem está anunciando, né? Porque a pessoa põe ela consegue centralizar, né? Ela não precisa ficar comprando mídia em cada um, ligar para o UOL, ligar para a Globo, ligar para o Terra, ligar para... Ela só fecha com a Ad Network, põe o leilão dela lá, quanto ela quer pagar, sobe os banners dela, então ela faz o upload, eu tenho 300 por 600, vamos dizer que para mim só dá resultado esses 3, eu subo esses 3, para esses aqui eu não vou brigar no leilão. Eu vou brigar só por esses daqui que eu subi. E aí, quando estiver passando uma pessoa por esse site, na frente desse inventário, que se encaixar, eu vou para o leilão com mais tantos concorrentes meus. Quem pagar mais, leva a impressão, levou a impressão, já era. E aí, aqui a gente tem esse inventário padrão, né? Isso aqui desde que a internet era mato, a gente tem esses banners. E aí, o que o Google fez? Maravilhosamente bem, fez os banners responsivos, né, que é o seguinte, eu subo uma imagem, um título, um call to action, um botão, um subtítulo e mais algumas outras coisas, e aí dependendo do dispositivo que a pessoa tiver, se ela tiver no computador, se ela tiver no celular, aonde que ela está na página, o banner, ele é responsivo, ele faz uma readaptação de todos os elementos dele para ele aparecer da melhor forma possível para a pessoa. Então, você não fica mais preso àquela imagem estaticona que era aqui, era só aqui, já era. Você tem a possibilidade de se readaptar, né? E aproveita melhor o inventário, é melhor para todo mundo, melhor para o usuário, fica melhor o banner, etc. Aí, agora que a gente já fez uma série de campanhas de marketing, etc., a gente precisa medir tudo isso, né? Então, o Google Analytics ele é a ferramenta mais amplamente utilizada, né? Até tem uns outros, mas ele é líder de mercado disparado, que é basicamente um app, né, uma ferramenta do Google que você instala no seu site, você põe essa tag lá, e ele começa a coletar dados de informação de comportamento de usuário, de tudo que acontece no seu site. Você consegue acompanhar aqui. Você cria relatórios, né? Então você pode ter relatórios tanto para apresentar, para cliente, para você ver, você criar mudanças, analisar campanhas de acordo com o que aconteceu nisso, né? Ele guarda o histórico de tudo. E tem curso gratuito, né? Tem curso gratuito do Google. Do iniciante ou avançado. É muito bom, é muito bom. O próprio Google, ele fornece, tem uma universidade, é uma universidade dele, você ganha até certificado depois. Pessoal de agência faz bastante, pessoal faz o AdWords, faz o Analytics e tal, geralmente algumas agências pedem para trabalhar. Google Academy, Bem, aí a gente tem a tag do Analytics instalada no nosso site, a partir do momento que a gente não consegue pegar dados retroativos disso, né? Basicamente, ele cuca, né, ele joga um robozinho no computador do usuário que ele vai começar a entender todo o contexto, se ele sai, se ele voltar do site, enquanto ele manter o cookie dele sem limpar, a gente vai estar traqueando esse usuário dentro do nosso site. Então, quais tipos de coisas a gente pode ver, né, dentro disso? Né? A gente pode ver demografia, no sentido de ver localização, de ver sexo da pessoa, de ver
toda a questão de idade, faixa etária, de ver esses aspectos mais demográficos, ele pega isso, né? A gente consegue analisar o perfil, basicamente, do usuário que entra no nosso site. A gente pode ver comportamento, então, quais páginas a pessoa visitou dentro do nosso site, quanto tempo ela ficou, né? Quanto tempo ela ficou em cada página, qual página teve um abandono rápido, qual página realmente fez a pessoa, né, interagir mais, etc. A gente pode ver tecnologia, desde os dispositivos que a pessoa usou, né, quanto % do nosso site visita de iPhone, quanto % visita de Android. Quando eu vi esse número aqui no meu Analytics, isso é muito interessante, porque a gente vê, eu tava viajando, eu falei, deixa eu dar uma olhada nessa tecnologia, né, puta coisa besta, né, ver do que as pessoas estão vindo, né. Então eu filtrei só por móvel, né, só por celulares. E aí eu estava vendo iOS, Android. Conversão, acho que estava 4,5%, conversão 0,7%. Né? Uma coisa estava tipo 5 vezes maior do que a outra, até mais do que isso um pouco. E aí basicamente o que eu fiz? Eu parei toda a campanha que eu pagava para Android, eu negativei Android em todas as minhas campanhas de mídia paga, porque ele estava dando um ROI negativo e eu não sabia. Né? Eu só fui ver isso aqui realmente quando eu entrei na tela de tecnologia do Analytics e vi esse comportamento. Né? Então você pode filtrar como se fosse uma tabela dinâmica. Né? Você põe o critério e você filtra por resultado que você quiser, etc. Funil, a gente consegue fazer uma integração, fazer uma estruturação dentro do Analytics para a gente ver toda aquela visão de funil que eu passei nos slides anteriores, na aula passada, onde você consegue ver o comportamento das pessoas dentro dos passos que você mesmo define no seu site. Canais. Você consegue ver o desempenho de cada canal. Né? Então, se o e-mail marketing está trazendo mais venda ou mais pessoa do que a mídia social, do que o Google, do que um canal de terceiro, uma indicação de um site de terceiro, consegue olhar isso também mais a fundo, né? Entrar bastante em desempenho. Essa é a minha tela favorita do Analytics, a primeira coisa que eu vejo, porque demografia não muda muito, comportamento não muda muito também, porque o meu funil ele já é bem definido, eu sei exatamente por onde que eu vou jogar as pessoas dentro do meu site. Tecnologia também não muda muito, porque está muito ligado à demografia, né? Então, tipo, o meu perfil de usuário, ele usa uma tecnologia, uma resolução de tela específica. Isso aqui é muito interessante para ver também, por exemplo, se o seu site está ruim para uma determinada resolução de tela, que às vezes você não tem. Porque você tem um iPhone 8, a telona, e aí você vai ver que tem aquela resolução, e aí nele a taxa de rejeição tá boa, não sei o que tá ok, mas você filtra, tem uma resolução específica que a taxa de rejeição tá horrível. Se você entrar no site, você pode ter certeza, no site por um celular daquela resolução, você pode ter certeza que a experiência está ruim, né? Então você pode identificar pontos de melhoria de tecnologia aqui. O funil, beleza, eu tenho estruturado lá também que está muito ligado ao conteúdo, né? Ao comportamento, a parte de páginas, mas eu olho o canal porque eu quero ver o que está performando entre e-mail marketing, entre mídia paga, como que foi o resultado da minha mídia paga ontem, hoje, como que isso está balanceado, né? Que é realmente aí onde que eu fico mudando a marcha do marketing lá, né? Então, tipo, o custo por aquisição no Google abaixou essa semana, tento ver a otimização, se eu não tento, eu tiro um pouco de dinheiro do Face, jogo para lá e vou balanceando esse câmbio assim, dessa forma. Conteúdo o conteúdo do site especificamente, né? Das páginas, eu já tinha falado aqui sobre comportamento, mas eu tinha falado de como o usuário se comporta, né? Aqui eu consigo ver desempenho de páginas específicas, né? Se a home, quanto a home tem de tempo médio de navegação, quanto a página de cardápio tem de tempo médio de navegação, a página de contato, se ela está recebendo bastante contato ou não. A parte de busca, para os sites que tem lupinha de busca, você consegue ver histórico, né, do que foi pesquisado na sua busca, então você consegue buscar muitas oportunidades de melhoria aí também. E para quem tem e-commerce, quem tem transação dentro do site, você consegue ver dados transacionais. Quantas compras teve, qual o ticket médio, qual a taxa de conversão do e-commerce, né? Enfim, tudo isso que você precisa para analisar o desempenho do e-commerce em si, né? Aqui no e-commerce a gente tem essa aqui é a telinha, né, do Analytics, para quem nunca viu, é basicamente assim.
aqui é uma visão de funil, né, dele. E o Google tem algumas outras ferramentas bem interessantes também. Como, por exemplo, o Google Trends, que é uma ferramenta que é muito boa para você analisar tendências de mercado, o que está acontecendo, quando que você tem picos sazonais de alguma coisa, né? Então, se você procurar, por exemplo, aqui o que ele mostra? Ele mostra o histórico, né, de busca dessa palavra, de uma determinada palavra-chave, de um determinado termo, desde o começo de 2004, né? Então, por exemplo, uma coisa, se você busca ceia de Natal, você vê que o gráfico da ceia de Natal é assim. Porque a galera não vai buscar ceia de Natal em março, né? As pessoas buscam ceia de Natal do dia 20 ao 25 e aí cada ano é assim, né? Então a busca sempre faz isso. Então se você quiser ver como que as pessoas estão se comportando em relação a uma busca de tendência, como que... Dá para ver muitos acontecimentos que acontecem né, historicamente, aqui, que aconteceram depois de 2004, pelo Google Trends, né? Ele mostra basicamente como que a sociedade está se comportando em relação à busca de alguma coisa específica. E eles têm essa ferramenta aqui, essa ferramenta é muito boa mesmo, ela é grátis, chama Ubersuggest. Ela busca, você consegue ver com ela volume de busca de uma palavra-chave. Então, se eu estou procurando Delivery Pizza SP, vamos dizer, por exemplo, seria uma palavra-chave. Delivery Pizza SP. Eu vou ter, vamos dizer, 10 mil buscas mensais. Agora, se eu procurar pizza, eu vou ter, sei lá, 5 milhões de buscas mensais. Isso é uma via de regra, tá? Quanto mais... Isso aqui a gente chama de short tail, ou cauda curta. Quanto menos palavras tem aqui, de 1 a 2 palavras, tá? Quanto menos palavras a gente tem aqui, mais volume a gente vai ter de busca, porque é muito mais simples. E quanto mais específica a palavra, mais é long tail. Ela tem um volume de busca menor, mas geralmente ela é muito mais eficiente, porque é uma coisa mais específica, né? Se quando você está, por exemplo, calça jeans, beleza, procurei calça jeans no Google. Agora eu procurei calça jeans leves preta preço. Muito mais qualificado, né, a busca, né? Então, só que obviamente aqui você tem um voluminho micro, só que é uma palavra-chave que tem um potencial de rentabilização muito maior, né? Então, com essa ferramenta aqui, ela é gratuita, vocês conseguem dar... É bom, você até se perde dando uma brincada, você fica viajando e vendo e anotando as coisas, mas é interessante fazer esse exercício. Essa aqui é muito legal também, muito legal, dê uma pesquisada, que é excelente de brincar também, é uma ferramenta que você consegue brincar com bastante coisa. Então, é o Audience Insights do Facebook, né? O que ela faz? Você consegue entrar aqui, basicamente, essa ferramenta, ela concentra o dado de toda a população do Facebook e do Instagram. Todo mundo que está no Facebook e no Instagram está aqui. Então, o que você consegue fazer? Você consegue brincar com estimativa de tamanho de público e de entender o que as pessoas curtem, qual é a localização delas, qual é a atividade, como que elas são a nível educacional. Então, por exemplo, se eu quiser botar aqui, eu boto São Paulo, né? Então, eu botei só a cidade de São Paulo, mas eu posso botar Brasil, eu posso botar Mato Grosso, eu posso botar mundo inteiro, Japão, etc. Eu coloco pela localização, eu posso definir uma faixa de idade e gênero, eu posso definir sexo, interesses, aqui interesses são sei lá, interesse em academia, em musculação, vai botar aqui só a população que tem interesse em musculação. Eu posso botar pessoas que têm conexão a uma página específica. Aqui você só consegue botar pessoas conectadas caso você estiver logado, aqui estava no meu, caso você estiver logado e seja uma página que você seja admin. Obviamente você não pode ver o perfil de páginas que você não administra, né? Porque é óbvio. Aí em avançado você tem muito mais coisas, você tem comportamento na internet, tem algumas segmentações que tem só nos Estados Unidos, que tipo, você consegue ver imigrantes árabes nos Estados Unidos, umas coisas bem, você consegue entrar bem a fundo mesmo, e aí o que você consegue ver aqui? O que eu olho principalmente é a questão do tamanho do público. Então, ó, a gente botou,
Eu botei São Paulo aqui. Só São Paulo de 18 mais anos, todos os sexos, tudo. Então aqui a gente está com um público de 10 a 15 milhões de usuários ativos por mês. Lembrando que a gente está considerando toda a rede de anúncios do Facebook, que congrega Facebook, Instagram e alguns displays pela internet jogados. Então a gente tem 10 a 15 milhões. Vamos dizer que nosso público é São Paulo inteira, mas nunca vai ser. Então a gente pode filtrar caso a gente esteja vendendo camisa de futebol para santista, a gente vai botar um estado. Estado de São Paulo é o estado que mais compra no e-commerce, de longe. A gente pode filtrar aqui homem, com interesse em Santos Futebol Clube. Sentar anúncio neles, a gente vê que aqui vai dar, sei lá, 500 mil pessoas. Santos tem pouquinho torcedor, né? 500 mil pessoas e tal. Pode colocar que aumentar até a idade. Aumenta a idade, né? Bota 50 mais, 60 mais. E aí... Nessa ferramenta eu só consigo ver o tamanho do público. Você consegue ver algumas coisas interessantes também, como, por exemplo, se for um público maior de 1.000 pessoas, se não for muito restrito, você consegue ver curtidas nas páginas que elas deram, né? Tipo, quais as páginas, tipo... Dentro dessa, por exemplo, no Santos, com certeza, o ponto de convergência entre eles vai ser a página do Santos, né? Quase todos vão ter curtido a página do Santos, mas vão ter curtido a página do Neymar, sei lá de quem, Neymar não, né? Do Pelé, vão ter curtido a página do Robinho, vão ter curtido mais uma série de outras, e você vai conseguir descobrir páginas que você não imaginava que eles curtiam em conjunto. Mostra as páginas, então, que... Mostra as top 50 páginas. O público tem que ser maior de quanto? Maior de 1.000 pessoas. É um público pequeno, dá pra você brincar com bastante coisa. Você consegue ver localização também, onde esse público está concentrado. Só que aí se eu botar estado de São Paulo inteiro, vai aparecer o percentual de cidades, né? Então, tipo, 50% está em São Paulo, 20% está em Santos, 30% em Campinas, por exemplo. Né? Eu consigo ver a hora do dia que eles acessam. Eu consigo ver aqui em relacionamento se são casados, solteiros, nível educacional médio. Então você consegue tirar um monte de insight interessante de acordo com poucos critérios que você vai ter, né? Você consegue realmente aprofundar na análise do público nessa ferramenta. Eu não consigo fazer uma projeção para o meu cliente, por exemplo, olha, dessas 1.000 pessoas, provavelmente a gente consegue atingir, sei lá, Consegue. uma taxa de X, então cada clicada para ir para o site, ou enfim, vai ter um custo de X. Você consegue fazer isso, mas não nessa ferramenta aqui. Você consegue fazer isso no Power Editor, que é a ferramenta realmente de edição de anúncio do Facebook. Porque aqui, ó, vamos dizer que você brincou bem aqui, você vem aqui, vem salvar, você salva esse, fala, meu, cheguei num público da hora. Salva ele aqui e aí ele vai ficar salvo para quando você quiser criar um anúncio, você já tem ele salvo lá. E aí você entra na plataforma, e quando você entrar na plataforma, você vai ter o seguinte... Você vai ter lá a parte de orçamento, quanto você quer colocar. Vamos dizer, quero colocar R$100 por dia para o meu cliente. Com esses R$100, ele vai mostrar uma projeção. Com R$100, para um público desse tamanho, a gente estima que a gente vai atingir tantas pessoas. E aí você pode estimar um CPC para cima ou para baixo, dependendo se você quiser dar uma boa ou má notícia para ele. Isso aí, pago? Essa aqui é grátis. É grátis. Para fazer o anúncio que você paga, né? Você pode salvar os dados que você filtrou aí e usar nos anúncios do Face? Sim, exatamente. Vamos dizer aqui que eu salvei interessados em alimentação saudável. Então eu botei tipo mulheres de 20 a 40 anos que moram em São Paulo interessadas em alimentação saudável. E aí eu posso botar mais uma outra conexão em comum. Eu falo, não basta ser interessado em alimentação saudável, ela tem que ser praticante de yoga também. Aí ela faz essa interseção, aí vai diminuir o público, né? Porque fica mais específico. Quanto mais coisas você põe, mais diminui, só que fica mais segmentado também. E aí você pode salvar e depois você joga lá no Face e você faz anúncio à vontade pra galera. KPIs. Basicamente os KPIs são métricas, né? São indicadores do negócio, né? Então eles são números ou taxas que representam os principais objetivos do seu negócio, né? Então são 3, 4, 5 coisas no máximo que você vai medir para indicar que o seu negócio está indo bem ou está indo mal de acordo com a meta que vocês pré-definiram, né? Basicamente, o que o KPI tem que ser? São os caras do Google que inventaram essa metodologia, chama SMART. Eles têm que ser específicos, né? Então não adianta você botar uma coisa que ela é prolixa.
tem que ser mensurável, então você só vai saber para onde o barco está indo se você conseguir medir, né? Se você não conseguir medir, você não vai ter a menor ideia do que está acontecendo, não vai ter um fato real. Ele tem que ser atingível, então não pode botar uma coisa que você não tem chance de atingir aquilo. Tem que ser relevante para o negócio, então uma coisa importante novamente, né? E que eu já tinha falado lá, mas ele tem que ter uma importância real para o objetivo de negócio diretamente. Se eu sou um negócio de vendas, eu não vou botar um KPI de likes na página no Instagram, eu quero botar vendas, dinheiro, né, quanto está entrando. Isso aqui seria uma métrica para acompanhar a parte, etc., mas não um KPI. KPI é realmente o que mostra para onde o negócio está indo de fato, né? Métricas tem muitas outras. E time, ele tem que ser acompanhável durante o tempo, né? Eu tenho que conseguir filtrar, comparar desempenho desse mês com o mês passado, dessa semana com a semana passada. Então, não uma coisa geral, mas eu tenho que poder entender o comportamento disso ao longo do tempo, né? Se tiver tudo isso aqui, ele pode ser um KPI, né? Se a métrica que você está medindo tiver tudo isso aqui, pode ser um KPI. Por exemplo, como que a gente pode definir um KPI? Perguntas que a gente pode se fazer. Qual o resultado esperado? Né? O resultado esperado é vendas, por exemplo. Eu quero vender mais tanto. Por que esse resultado importa? Porque eu preciso de dinheiro para continuar crescendo a empresa, quero mais margem de lucro, etc. Como que esse progresso vai ser medido? Né? Se a gente se faz essa pergunta. Como que o resultado pode ser influenciado por nós, né? Pela gestão, pelas pessoas que trabalham? Quem é o responsável por esse resultado dentro da organização? E com que frequência isso vai ser medido, vai ser acompanhado. Então, por exemplo, quando a gente chega a esse tipo de resposta, a gente consegue responder isso com clareza. Então, beleza, nosso resultado esperado é um acréscimo de 20% de vendas. Por que esse resultado importa? Porque se eu aumentar a quantidade de vendas, eu tenho um custo fixo, eu vou diluir esse custo fixo com mais faturamento, isso vai aumentar a margem geral dos produtos em 50%, por exemplo, porque vamos dizer que o meu custo fixo é muito pesado, quanto mais eu vendo, né, em SKU, mais eu diluo meu custo fixo, então vai aumentar muito a minha margem de lucro. Como que esse progresso vai ser medido? Aumento de faturamento. Se eu tinha 100 mil de faturamento no mês e eu aumentei 20%, eu fui para 120 mil, então eu vou medir assim, eu vou olhar o meu faturamento para entender se isso foi atingido. Como que esse resultado pode ser influenciado? Criando uma nova ação de marketing específica, segmentada, a gente pode conseguir chegar nesses 20% de aumento. Beleza. Quem que é o responsável, né? Quem que vai apanhar se a gente não atingir isso aqui? O diretor de marketing, que está com o dele na reta. E com que frequência isso vai ser medido? Mensalmente. Beleza. Então a gente pode ter se a gente respondeu isso aqui de fato ele é importante para o negócio, a gente consegue definir um KPI claro para o nosso digital, né? Para a nossa estratégia de digital. Por exemplo, eu trouxe aqui uns exemplos de KPI para vocês. Primeiro, receita, óbvio, faturamento, né? Eu estou falando isso... Eu acho que isso aplica para quase que todos os negócios. Então, receita, primeira coisa, faturamento, isso é para todos os negócios, a gente não tem nenhuma ONG aqui, né? Voltando para aquele tema. Então, eu vou medir minha receita ao longo do tempo. A receita é muito clara, é muito específica. Ou você vendeu 100 mil reais, ou você vendeu 1 milhão de reais, ou você vendeu 10 milhões de reais, ou você não vendeu nada. Ou você vendeu mais do que antes. Eu acho que a receita é um negócio, é uma das métricas que mais fala pelo negócio, né? Eu trouxe aqui de propósito, eu trouxe métricas muito olhadas por mercado de investimento, né, a respeito de empresas, né? Eu trouxe métricas muito mais de negócio e menos gerenciais de marketing digital. Então, que vão realmente mostrar para onde o negócio está indo. O faturamento geral do negócio, o investidor vai olhar e vai olhar isso como KPI, se o negócio está faturando quanto agora. Estava faturando quanto no mês passado e no ano passado. Com isso, ele vai conseguir calcular crescimento de receita, crescimento de vendas, entender isso. EBITDA, aqui no Brasil chama LAGIR, Earning Before Interest, Depreciation and Amortization. É lucro antes de juros, imposto de renda, basicamente. Então, é a margem de lucro que você tem no fim das contas, né? Então, dizem que o número mágico do EBITDA é 20%, né?
Então, eu posso medir quanto que a minha empresa está dando de lucro realmente no fim da linha, depois de toda essa operação, antes de pagar o imposto de renda. Então, por exemplo, se ela está, vamos dizer lá, como que uma casa com a outra. Se eu estava faturando 100 mil reais e eu estava com 20% de lucro de EBITDA, que é um indicador também fortíssimo, eu estou com 20 mil de lucro líquido, né, no fim da minha operação. Agora, se por algum acaso eu estou com uma meta de aumentar o EBITDA, isso aqui tem duas formas de você aumentar. Ou aumentando o faturamento, né, ou você vende mais e dilui o custo fixo, ou você diminui o custo. Né? Se diminuir o custo, também você vai reduzir isso aqui e vai conseguir ter uma margem de lucro menor, porque você está faturando a mesma coisa com um custo menor. Vamos dizer que eu aumentei para 120 mil, e isso aqui, porque eu diluí meu custo fixo, aumentou para 25%. Então, a gente tem 37,5, né? 36, boa. Ainda bem que eu tenho alguém para me ajudar a fazer conta aqui agora. Agora vocês viram que depois das 10h30 minha cabeça conta não funciona mais. Eu ia botar 120 vezes 0,25. É 30? É 30, é verdade. Eu estava fazendo aqui agora também. É 30 mil. Então, aumentei aqui o meu EBITDA, que também é um indicador, é um KPI, é claro, né, uma coisa direta. Eu consigo medir ao longo do tempo, também e é importante para o negócio, também é um KPI. COGS. O COGS é o custo de mercadoria vendida, né? Então pode ser tanto o custo de mercadoria vendida quanto custo de serviço prestado, né? Quanto que eu gastei de pessoas para fazer isso, etc., por unidade, que também é uma coisa muito mais de produção, né? Ou de uso de recursos. Então, por exemplo, se eu sou uma agência, se eu sou uma prestadora de serviço que constrói sites, por exemplo, quanto que eu paguei para toda a minha equipe que participou, desde o planejamento, aos desenvolvedores, aos designers, etc. Eu vou calcular isso aqui, e isso aqui é um KPI também que vem tanto em número bruto, né? Então, para fazer aquele projeto ou para desenvolver aquele produto, eu gastei tantos reais, quanto em percentual da receita dividida pelo COGS, a gente tem a margem bruta, né? A gente tem quanto que a gente ganha de margem sem tirar os custos operacionais. Também é um KPI forte, né? O CAC é o custo de aquisição de clientes, que é o que eu falei para vocês antes, né? Tinha juntado esses três aqui, que o mercado de marketing digital, principalmente com foco em SaaS, eles olham muito isso daqui. Quanto que eu gastei para adquirir um cliente, né? E aí aqui no CAC não entra só o que você gasta de mídia, né? O que você paga, né, para o Google e para o Facebook. Entra o que você paga para o Google e Facebook, sim. Entra o que você gastou do salário de pessoas. Então, eu tenho 3 pessoas no marketing, o salário das pessoas entra na conta. 50% da internet que a gente gasta vai para o time do marketing. Então, 50% do rateio da Vivo vai para o time do marketing. Quanto de porcento da luz vai para o time do marketing? Quanto que eles tomam de café, que é combustível do time do marketing, vai para o CAC, vai tudo para o CAC. E aí, você soma tudo isso e divide pelo número de novos clientes do período, né? Então, se eu gastei 10 mil reais, né, com time de marketing, luz, mídia, Facebook, tarará, e eu trouxe 100 novos clientes, eu tive um CAC de 100 reais, que é um custo de aquisição de clientes médio de 100 reais. Né? Então, também é um indicador que quanto menor, melhor, obviamente. Mais eu estou sendo eficiente no meu marketing, menos eu estou gastando para trazer clientes novos para dentro da minha empresa, do meu produto, do meu serviço. O churn é aquela taxa de abandono de clientes, né? Então, durante um período também é bem mensurável e é uma média isso aqui, né? Uma taxa. Eu consigo acompanhar ao longo do tempo. Então, quanto por cento da minha base de clientes eu perco por mês? Se eu tenho 100 clientes em janeiro e sem considerar os novos clientes que entraram, só os clientes antigos, quantos pararam de comprar de mim? Pode ser 5, 10, 15, 20%, né? A gente tem uma média. E aí aqui no caso do KPI, o objetivo do churn é reduzir ao máximo, né? Então você não pode perder cliente. A utopia é você ter 0 de churn, mas é impossível, que uma hora seu cliente vai parar de comprar de você. Mas isso aqui é uma métrica a se reduzir, isso aqui é uma métrica a se reduzir, a gente quer diminuir o custo. O COGS também, a gente quer não necessariamente diminuir o custo que a gente gasta, mas a gente quer diminuir a proporção entre a receita. O EBITDA a gente quer aumentar, que é a margem de lucro
antes de juros, imposto de renda, a receita a gente quer aumentar porque é vendas. O LTV a gente quer aumentar também porque é o Lifetime Value. Ele é basicamente todo o valor médio que o cliente deixa com a gente ao longo da relação dele com a vida, da vida dele inteira com o nosso negócio. Né? Então, Lifetime Value basicamente ele pega a média de recompra pelo ticket médio. Então, se o seu cliente compra em média 10 vezes de você e cada vez ele gasta R$50, o Lifetime Value dele, médio, do seu cliente, da sua base, é R$500. E aí você consegue fazer uma divisão. Em média, na vida inteira do meu cliente, ele deixa R$500 comigo e eu gastei R$100 para trazer ele, né? Eu tive um CAC de R$100, você tem uma proporção de LTV para CAC de 5, né? E aí, o que vai dizer se isso é saudável para o seu negócio ou não, é a margem do COGS aqui, né? De quanto que você gasta para produzir o produto, quanto que você gasta para operacionalizar o negócio. Também é um KPI muito importante ser medido. Base de clientes ativos, né? Clientes que estão recomprando ali, que não morreram na sua base, que não deram churn. Também é um número que os investidores adoram ver e eles adoram ver principalmente ao longo do tempo. Né? Então, tipo, eu comecei em janeiro com 100 clientes, fevereiro eu estava com 110, aqui eu estava com 120, 150, 180, 200, pá. Então, tipo, isso é uma coisa que tem que sempre estar exponencial em clientes ativos, né? Também é um KPI muito claro. Se a gente tem uma equipe focada em aquisição de clientes, é aqui que você vai medir a eficiência da sua equipe ou do seu esforço de aquisição de clientes. Né? Quantos clientes ativos eu tenho? Quantos eu comecei o mês? Se eu perdi cliente de um período para o outro, eu não estou fazendo um bom trabalho de aquisição. Ou eu estou fazendo um trabalho de aquisição bom, mas eu estou fazendo um trabalho péssimo em retenção de cliente, que eu estou com funil, eu estou com uma peneira, né? Eu pego o cliente e ele escapa, né? Então, você tem que trabalhar tanto a aquisição quanto a retenção. NPS é aquele índice de satisfação que eu falei para vocês, né? Que tem os detratores, os neutros e os promotores, né? Que de 0 a 6, aí o 7, aí o 8 a 10, que mostra basicamente índice de satisfação geral com a empresa. Então, isso aqui está muito relacionado a serviço, né? Se você tiver com NPS baixo, naturalmente seu churn vai ser alto, porque os clientes não estão aderindo. Se tiver com NPS alto, você não precisa se preocupar com aqui, você precisa se preocupar em trazer mais cliente, porque realmente você está com uma operação boa, você está entregando o que você promete, você está atendendo bem o cliente, ele está se sentindo satisfeito, e aí é só você trazer mais. Até a sua operação começar a chorar com o número de clientes e você ter que dar uma pausa no e focar, né, e ficar naquela balança. Ou a operação está chorando ou a venda está chorando, né, basicamente. A gente tem o ROI, que é o retorno no investimento, que vocês vão ver agora. O retorno no investimento basicamente é uma conta que você usa, é parecida com o CAC, mas ela é um pouco diferente porque você pode ratear ela por campanha ou não, para saber quanto que você ganhou para cada real investido naquela determinada ação, né? Então, a fórmula para você calcular o ROI basicamente é essa. O ROI ele é um percentual, então você bota o faturamento, né? Quanto de receita que você teve em determinada campanha, ou pode ser no mês inteiro, no ano inteiro, quanto que você lucrou, menos você subtrai o investimento que você colocou naquela campanha, né, quanto que você pôs de dinheiro, divide pelo próprio investimento, né, você subtrai ele aqui para você não considerar o próprio custo dele, você considera a sua margem, subtrai ele, divide por ele e multiplica por 100. Né? Basicamente eu uso essa conta aqui lá. Você pode usar essa aqui também, que é o net return, que é o profit. Aqui eu não sei se ele tá, eu acho que ele, aqui o net é margem, né? Eu tava tentando lembrar o que é net. A margem de lucro aqui, né, no geral, o lucro bruto aqui, tirando o custo, dividido por investimento vezes 100. E aí você vai chegar ao indicador que ele é 3, 4, 5, 10, 15, uma coisa assim. E quanto maior a proporção disso, é basicamente assim. Então, vamos dizer que eu botei aqui, eu fiz uma campanha, eu lancei um produto novo, que eu vou fazer isso daqui a um tempo. Eu vou lançar uma sopa, uma linha de sopas, na verdade. E aí, com essa linha de sopas, eu vou fazer uma campanha durante um mês, que eu vou, sei lá, vamos dizer que eu lucrei 50 mil reais. Lucrei não, né? Faturei, bem diferente, faturamento e margem de lucro. Eu faturei 50 mil reais e eu botei 10 mil reais de mídia.
né? Isso aqui foi faturamento, receita, isso aqui foi Google que me tomou, foi o Facebook. Então eu tiro isso aqui e aí eu divido por 10 mil e eu multiplico por 100. Basicamente, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter 40 mil, dividido por 10 mil eu vou ter 4. Quatro de ROI, basicamente. Travei, 10,5 não tem conta mais. 4 de ROI. Para o meu negócio é ruim, né? Para o meu negócio, 4 de ROI é um negócio que não sustenta o meu negócio. Vezes 100. Então, vezes 100. É porque aqui que eu travei. Na hora de cortar esses 10 mil aqui, eu travei. Mas eu daria 4, né? Basicamente. E um número bom seria? Depende. Depende do negócio, depende da margem, exatamente. Depende do custo, principalmente, né? De quanto que você tem de custo para sustentar a sua operação. Por exemplo, empresa de software, eles têm uma margem muito alta porque não tem produto, né? Você tem que comprar ingrediente, um monte de coisa e tal, tem perda, né? Que você tem que calcular de, sei lá, queijo que estragou, coisas assim. Só que o software é só gente e banco de dados, então você consegue ter um ROI bem menor em software e num negócio como o meu, que é comida, produto real, tem entrega, tem perda, você tem que ter um ROI maior para sustentar o negócio. Tá? Então não tem uma fórmula, realmente é uma conta que você faz usando a demonstração do resultado da empresa, né? Considerando os custos, padrões que você tem e tal. E aí para ver se realmente para em pé mesmo o negócio ou não. Porque aí você usa a ROI para você falar ou a minha campanha de sopa foi um fiasco, ou ela foi muito boa e eu realmente tenho que continuar investindo em sopa. Mas ele não tem que multiplicar pelo 100. Então. Porque aí tá 4, às vezes 100 daria 400. É 400%. É 400. É 400%. É 40 mil lá em cima, dividido por 10 mil dá 4. É porque aqui fica tipo a taxa, né? Fica o ratio. Tipo de quanto? É 4, é 10, o múltiplo, né? E aqui você poderia usar o percentual. Aqui na verdade, eu tô acostumado a usar 4 aqui. Ah, entendi. Só pode. Eu uso como múltiplo, ou 400% ou 4, né? 4 vezes, né? O negócio. Porque daqui é 4 vezes, né? 4x. Entendeu? Cada R$1 que você investe traz um negócio, alguma coisa assim. Aqui no caso, a cada R$1 que eu investi, eu voltei 4, entendeu? Basicamente. E aí a gente vê, né, se a campanha foi bem sucedida ou não. Vou passar voando esse slide aqui. Basicamente um jogo de métricas aqui interessantes para a gente acompanhar na mídia paga, seja na mídia paga, seja no display, no search, no social, no e-mail, em todas essas partes, né? Então isso aqui são coisas interessantes que não necessariamente são KPIs, tá? Mas são métricas importantes de acompanhar para ver o desempenho. Mídia, impressões, quantas vezes você apareceu para o usuário, quantos cliques teve aquele anúncio. Click-through rate é dividido impressões por cliques e você tem uma taxa média de cliques. A cada 10 pessoas que veem, uma clica, mais ou menos, você tem um percentual aqui. Frequência é a média de vezes que esse anúncio apareceu para uma pessoa. Então, na média, você teve uma frequência de 2,5. O negócio está voltando sozinho. Na média, você teve o seu anúncio apareceu 2,5 vezes para o seu usuário. Relevância é um score que o próprio Google ou o próprio Face dão, de 0 a 10, para mostrar quão isso está sendo importante, né? Quantos usuários estão valorizando aquele negócio, aquela comunicação que você está fazendo. Custo por clique é quanto em média você está pagando por um clique do usuário, né? No seu anúncio. Geralmente isso aqui é para anúncios, né? Custo por mil é custo por 1.000 impressões. A cada 1.000 vezes que o seu anúncio aparece, quanto você está pagando em média, quantos reais. Investimento total é quanto, né, que foi gasto em todas essas ações aqui para você controlar o orçamento. Métricas do site aqui, já saindo da mídia, falando do seu próprio site. Né? Sessões é a quantidade de vezes que alguém visitou o seu site. Né? Eu posso visitar 2 vezes, eu vou contar 2 sessões, né, diferente de usuários. Page views é quantas visualizações de página teve, né? Então, quantas visualizações de página
teve no seu site, então, tipo, se uma sessão tem em média duas visualizações e meia e tiveram 1.000 sessões, você vai ter em média 2.500 page views no site. Tempo médio é o tempo médio da visita, o bounce é a taxa de rejeição, quanto por cento das pessoas entram no seu site e saem dele sem nenhuma interação, né? A pessoa entrou, não clicou em nada, não mexeu em nada, saiu. Isso é um bounce, né? Uma rejeição. Então, quanto por cento está acontecendo disso no seu site? A conversão é quanto por cento das pessoas que entram no seu site, elas fazem a ação que você queria, ou deixar um lead, ou fazer uma compra, ou fazer um cadastro, alguma coisa. Custo por visita, custo por lead, custo por compra, divide todo o investimento que você fez por uma dessas 3 ações, ou por quanto que saiu para a pessoa entrar, ou quanto que saiu para a pessoa se cadastrar como lead, ou quanto que saiu para a pessoa comprar. E por fim, métricas de negócio que vão sair da mídia, vão sair do site, vão olhar realmente como que o business inteiro está andando, receita, faturamento, vendas total, né, número de vendas, né, de pedidos, número de vendas por produto, então você pode categorizar, quantidade de leads que você tem na sua base, o CAC, o LTV, o churn e os clientes ativos que eu falei nos slides anteriores. Então isso é para olhar resultado de negócio mesmo. E por fim, esse aqui é a ferramenta que eu mandei para finalizar, esse é o último slide, viu gente? Desculpa a correria. Esse é o último slide, né, da aula que eu mandei, realmente eu deixei para que vocês pudessem trabalhar bem com isso daqui. Eu vou, vai até subir lá na área de aluno. Basicamente nesse Canvas, ele te provoca a você colocar tudo que você tem de cenário do seu site, do seu site da sua empresa, né, e como que você vai abordar isso num cenário digital. Então você é obrigado a pensar de que forma que esse processo de digitalização impacta o seu ambiente de negócio, as novas demandas, oportunidades, os concorrentes, mapear canais, né, que você pode usar aquele framework de mapeamento de canais, mas quais são os canais atuais que a sua marca tem, qual a função estratégica de cada um, às vezes você descobre onde você deveria estar e não está, onde você está e não deveria estar, onde que a sua marca aparece, de que forma os consumidores se relacionam com ela, que ferramentas digitais você pode usar, quais são as métricas que são mais importantes do seu negócio, quais são os influenciadores digitais que são aptos para o seu negócio, né? Então isso aqui é uma coisa que vocês têm que fazer com pelo menos 1 hora de tranquilidade, né? Senta, bota só isso aqui na mesa, esquece tudo, tira o computador, porque isso aqui, ele é pra ti... Eu sou viciado nisso. Às vezes eu vou montar uma coisa, eu já abro o Google e fico procurando referência. Mas se eu parar, sentar e pensar e largar o Google, eu faço melhor. Porque eu sou obrigado a pensar, né? E às vezes a gente fica nesse vício de não querer pensar e buscando referência, mas quanto mais a gente pensa, mais a gente exercita dentro da gente, mais a gente fica realmente bom naquilo. Tô aprendendo isso ainda, hein? Já dou essa dica para vocês, caso vocês caiam nesse erro que eu caí. Basicamente, o que aconteceu agora, só para finalizar, isso tudo que eu falei, é que não existe fórmula de bolo, né? O que existe é você realmente entender o seu negócio, entender o que tem de metodologia, entender o que tem de ferramenta e como que você consegue adequar a realidade, a estratégia, a visão do seu negócio com o que você tem disponível para criar uma coisa sólida, uma coisa rentável, né? Esse cara falou uma coisa muito legal, que é que as empresas, elas descobriram que ter uma estratégia digital é muito mais do que aguardar uma oportunidade técnica chegar ou ficar tentando prever o futuro. É melhorar continuamente o seu negócio para ficar sempre acima da curva, sempre acima dos concorrentes, criando vantagem competitiva por meio de inteligência. Basicamente isso. Obrigado, gente, por me aguentar aí todo esse tempo.